Olá, boa noite. Estamos abrindo mais uma edição do nosso painel regional, sempre aqui pela TV Santa Cecília. Você acompanha, confere conosco de segunda a sexta, entrevistas interessantes, debates importantes sobre os temas da Baixada Santista e do Brasil também. E lembrando sempre que também de segunda a sexta, a partir da 1h30 da tarde, a gente tem o nosso primeiro encontro do dia. Painel Regional Debates, com personalidades da nossa região e do Brasil, passando pelas nossas bancadas, junto com você, debatendo e discutindo os nossos problemas, as nossas dificuldades, as demandas regionais, apontando, claro, os caminhos possíveis para as soluções de todos esses problemas e os debates importantes também sobre os assuntos a nível nacional. Nessa edição, o painel regional, mais uma vez, abre espaço para debater, para discutir a área da saúde, falando mais uma vez sobre um tema bastante importante e que, lamentavelmente, parece que ainda as pessoas não assimilaram o grau de importância da obesidade, e do perigo que é essa doença, já definida aí internacionalmente até pela área da saúde e pela medicina propriamente dita. Com prazer aqui a gente recebe mais uma vez o Dr. Joaquim Guimarães Neto, especialista na cirurgia bariátrica. Boa noite, prazer recebê-lo. Boa noite, mais uma vez estamos aqui com muito prazer e poder tirar algumas dúvidas que porventura a gente possa ajudar. Muito bem, obrigado ao Dr. Joaquim por estar com a gente mais uma vez. E a gente também tem aqui a bordo, mais uma vez, a companhia sempre agradável da Nara Assunção, jornalista, repórter do BOC News. Tudo bem, Nara? Boa noite. Boa noite, Baturão. Boa noite, todo mundo. Boa noite, doutor. Obrigada mais uma vez por esse convite. É sempre um prazer participar aqui do programa. A gente aqui agradece a participação também da Nara e lembra ao nosso telespectador que está acostumado a participar via telefone, que nesta edição o programa está gravado, então fica impossível a sua participação, o seu contato aqui com a gente com perguntas importantes, mas com certeza o assunto é de uma importância muito grande para a área da saúde, para a sua saúde, para a saúde de todos nós, e informações e dicas importantes você vai acompanhar, especialmente porque o Dr. Joaquim volta de uma viagem a Atlanta, é isso? De um congresso internacional sobre cirurgia bariátrica, sobre obesidade. Exatamente. Ambos os temas. Na verdade, esse congresso é um congresso americano de cirurgia bariátrica e metabólica, mas pela primeira vez foi um congresso que incluiu não só cirurgiões, como clínicos também ligados à área de obesidade. Então foi a Semana da Obesidade nos Estados Unidos. Então foi muito importante, ao meu ver, pois esclareceu alguns paradigmas, algumas questões, tanto do ponto de vista dos cirurgiões como do ponto de vista dos clínicos também. Temas novos, assuntos novos, discussões novas que possam elucidar aí problemas antigos, alguma coisa de interessante nessa área, doutor? Sim, sempre existe, por exemplo, alguns consensos quanto à técnica cirúrgica para a cirurgia de obesidade, mas também a gente viu algumas novidades no que diz respeito a tratamentos futuros para casos de obesidade, como, por exemplo, o estudo das microbiotas, que são bactérias da flora intestinal que parece que tem alguma ligação com a etiologia da obesidade. Isso é realmente bastante interessante para futuro, talvez seja dos caminhos a serem seguidos para o combate à obesidade. Em relação ao tratamento, você comentou também, antes até do programa começar, que podem surgir remédios para combater a obesidade de uma forma mais eficaz, Não. Com pesquisas. Na verdade, o que a gente tem hoje em dia de mais eficaz para o combate da cirurgia bariátrica, infelizmente, é a cirurgia. Não existe um outro tratamento tão eficaz quanto a cirurgia. Mas isso é o presente, A medicina evolui, como já no passado mostrou em alguns outros casos. Por exemplo, se a gente for lembrar da medicina não tão antiga, muitos pacientes antigamente eram tratados de úlceras com cirurgia. Até que um dia foi inventada uma medicação que quase em 100% dos casos colocou-se fim a esse tipo de procedimento. Então, hoje em dia, as úlceras são tratadas clinicamente. Talvez algo parecido aconteça com a obesidade.
Hoje, a arma que a gente tem mais eficaz é a cirurgia. Mas isso não garante que no futuro vai ser assim. É bom sempre a gente pontuar, né, a questão da obesidade com o excesso de peso, com o sobrepeso, porque muita gente faz confusão, né, Sim, doutor? exatamente. Existem aí os parâmetros e seria importante demarcar direitinho, né, essas diferenças. Hoje no Brasil, né? A gente está falando que 51% das pessoas estão acima do peso, né? Isso. Não significa que essas pessoas são obesas mórbidas e têm indicação de cirurgia, mas o que significa que essas pessoas estão acima do peso considerado normal. A gente considera normal quando essa pessoa tem o IMC, né, que é o Índice de Massa Corpórea, em torno até 25. Né? Esse cálculo, esse IMC, é um cálculo obtido através de uma continha simples que a gente faz, do peso da pessoa dividido pela altura vezes a altura. Então, quando a gente tem um valor até 25, a gente considera essa pessoa como dentro do normal. Né? Cidadão, então, divide o peso... Dividido pela altura... Peso, o cidadão, o cara tem 80 quilos e 1,70 m. Então, ele multiplica 1,70 m por 1,70 m, vai dar um número. Isso. Aí eu pego o peso e divido por esse número. Exatamente. Se der 25, é isso? Se der até 25, ele está dentro do peso normal. De 25 até 30, ele já é sobrepeso. Caso de 25 a 30 já é sobrepeso? Já é sobrepeso. Caso de cirurgia, qual que é o número que... De 30 até 35, ele é obesidade grau 1. De 35 até 40, ele é obesidade grau 2. E acima de 40, ele é obeso mórbido. A cirurgia, ela tem indicação quando a pessoa tem esse número acima de 40, ou seja, ela é uma obesidade, ela tem uma obesidade mórbida. Agora, quando ela tem o IMC de 35 até 40, quer dizer, tem uma obesidade grau 2, mas ela tiver associado a isso alguma patologia em decorrência dessa obesidade, como pressão alta, diabetes, colesterol, a gente também indica a cirurgia. Acho que o Boturão está fazendo uma conta e... Estou meio espantado aqui com o resultado aqui que deu. 33,3? Esse número significa... Eu tenho 1,70 de altura, tá certo? Vamos lá. 1,70. Eu multiplico por 1,70. Não é isso, doutor? Isso. Eu vou achar um valor 2,89. Marquei aqui. 2,89. Aí eu tenho 83 quilos. 82, 83? Não é 83, né? Dividido por 2,89. Né? Eu vou achar... Não, 28,7. Ficou achando demais. Para o meu tamanho é exagerado. 28,7. Sobrepesinho, né? Sobrepeso. No caso dele, o ideal seria o quê? Um exercício físico, uma alimentação? Com frequência. Na verdade, o que... Não seria ideal, acho que nada, viu? Nada, né? Não me provoca, não. Na verdade, assim... É que tá um pouquinho, né? Existe alguns detalhes que são importantes, né? Por exemplo, a pessoa, quando está acima do peso, ela acha que o mais correto para ela é deixar de comer. Então, ela começa a aumentar o jejum, por exemplo. Isso é um grande erro, né? Primeiro, porque quando você fica em um jejum muito prolongado, o que acontece é que você vai começar a ficar com fome. E você ficando com fome, por instinto de defesa, você começa a consumir coisas que você normalmente não consome. Isso faz parte, porque quando a gente tem uma compulsão alimentar, por causa desse jejum prolongado, a gente tem um mecanismo de defesa igual ao do leão que está na floresta e que está muitos dias sem comer. Ele vai comer mesmo aquele animal que está fora da cadeia alimentar dele. Por quê? Porque é o instinto de sobrevivência. E a gente tem isso também. Então, o jejum prolongado faz a gente recorrer a alguns alimentos que normalmente a gente não consome. Então, é quando a gente abre a geladeira e come o que tiver dentro dela. Independente se a gente gosta muito ou gosta pouco. A fome é terrível. E aí a gente começa a misturar o leite condensado com o queijo, com o presunto, come o que tiver. E aí a gente acaba ganhando peso. O ideal é comer de 3 em 3 horas. Exatamente. Por quê? Quando a gente come a cada 3 horas, a gente está, primeiro, diminuindo a chance da gente ter fome. Porque a gente está se reabastecendo a cada 3 horas. E outra coisa muito importante, a gente está ativando o nosso metabolismo.
Então, o próprio fato da gente comer a cada 3 horas e desencadear todo esse processo de digestão, fazendo com que o nosso metabolismo trabalhe, isso já é uma forma da gente garantir algumas perdas calóricas, né? Então, isso acaba sendo importante para o paciente perder peso. Então, um grande erro de quem faz dieta é essas dietas com espaço de jejum muito prolongado. Vamos para um rápido intervalo, a gente volta em instantes. Vamos de volta com o segundo bloco aqui do nosso painel regional. Com prazer recebendo aqui o médico Dr. Joaquim Guimarães Neto, especialista em cirurgia bariátrica. E a gente também com satisfação aqui conversando com a Nara Assunção, jornalista, repórter do BOC News. O painel regional está gravado nessa edição, mas você está acompanhando aí uma discussão interessante, debate interessante com relação à obesidade, né? Falamos muito no primeiro bloco sobre isso, né, Nara? Que é aí um mal terrível que toma conta das pessoas neste século, já vem do século passado, evidentemente, né? Onde os Estados Unidos, não estou enganado, lideravam, né, de uma maneira disparada aí, o número de obesos, aí, de percentual de obesos por habitante, uma preocupação terrível com a juventude, né, com os adolescentes, enfim, né? E nós parece que seguimos o caminho, né, doutor? Agora uma preocupação é grande com os brasileiros, com as últimas pesquisas, os últimos números que vão aparecendo sobre esse tema, né? Os Estados Unidos ainda lidera. Ainda, né? E o grande problema... Nós estamos fazendo força para chegar perto, então, né? Infelizmente. Uma tendência, eu acho que né? um problema grande é que a cultura americana ela é importada pelos outros países, né? Os Estados Unidos ainda é um formador de ideias de consumo em todos os outros países. Então, por exemplo, a gente teve um ganho muito grande de peso depois que, por exemplo, as redes de fast food chegaram ao nosso país. Sim. Né? Só que a diferença é que hoje em dia a gente já percebe um combate muito mais intenso e eficaz nos Estados Unidos do que aqui. Então, eu acho que a longo prazo existe uma tendência da gente começar a se equiparar aos Estados Unidos, por exemplo, com o número de casos de pacientes obesos. Né? Hoje em dia a gente também tem um grande problema com crianças e adolescentes, né? Que apresentam também os números cada vez maiores de obesidade, segundo apontam algumas pesquisas. Exatamente, né? E eu vi algumas pesquisas muito interessantes nos Estados Unidos, por exemplo. Nos Estados Unidos, principalmente o estado de Nova York, hoje em dia tem um plano muito eficaz de combate à obesidade. Então, eles fizeram algumas pesquisas que mostrou, por exemplo, que o tamanho do copo de refrigerante, em 10 anos, aumentou em 457%. Realmente, a gente percebe isso nitidamente. Né? Não, se a gente for pensar na nossa situação, quem não precisa ser nem muito velho para lembrar que alguns anos atrás, na mesa do brasileiro, a gente tinha a Coca Família, que era a Coca-Cola de 1 litro. Hoje é impensável a gente ter 1 litro de refrigerante para distribuir para uma família toda. Tem as garrafinhas de 600 ml, que são as menores hoje ainda, né? Tem água de 1,5 litro, tem 2 litros, 2,5 litros e a de 3, né? Exatamente. Então, a família hoje é de 3 litros, né, na verdade, né? Com certeza, foi aumentando. Então, o governo, o estado de Nova York, por exemplo, pensando nisso, começou a sobretaxar as grandes porções. Então, através de impostos, eles diminuíram o consumo dessas grandes porções. Então, todo americano no estado de Nova York que quiser consumir uma porção maior, ele vai ter que pagar um valor muito maior do que normalmente ele pagaria numa porção menor. O governo brasileiro veio a se preocupar, né, de uma maneira incisiva com o consumo de cigarro no brasileiro, porque o índice de pessoas com câncer de pulmão, principalmente, outros cânceres, né, outras doenças graves, mas câncer de pulmão fundamentalmente, né, doutor, estavam superlotando os hospitais públicos, né, e causando problemas financeiros, né, à saúde pública brasileira, né.
E aí o governo entrou pesado, sobretaxou, campanhas enormes, né? Então, enfim, será que isso só vai acontecer aqui no Brasil com relação à obesidade quando acontecer algo parecido com o que foi o cigarro? Não? E isso já está acontecendo aqui. Basta a gente lembrar que a segunda causa de câncer no mundo é a obesidade. Exatamente. Tem uma outra passagem sua aqui. Então, é mais um fator para a gente tentar mudar isso, né? Com campanhas mais efetivas. As mesmas campanhas que existem de combate ao cigarro, a gente tem que ter relacionado, por exemplo, a obesidade. E a obesidade não é só questão estética, né? Quais os problemas de saúde que estão relacionados à obesidade, que podem ocasionar por conta disso, além do câncer, como já foi falado aqui? Existem muitos outros, né? Mas existem algumas patologias que são mais características, né? Por exemplo, a diabetes, né? É muito relacionada com a obesidade, a pressão alta, o colesterol alto, os problemas cardíacos, né? Porque se a gente pensar bem, por exemplo, o coração nosso, ele tem o mesmo tamanho para qualquer pessoa, seja aqueles mais pesados ou menos pesados. E o coração, por exemplo, é uma máquina, né, que tem a função de espalhar o sangue para o nosso corpo todo. É lógico, para aqueles indivíduos que são mais pesados, esse coração, essa máquina, tem que trabalhar muito mais. E assim ele vai ficar cansado muito mais rápido. Então a gente começa a ter problemas relacionados a isso, né? Diretos e indiretos. Então a gente começa a ter o coração ficar mais fraco mais precocemente, a gente começa a ter problema circulatório também relacionados a isso, né? Então a obesidade, isso são apenas alguns detalhes, mas a obesidade, eu costumo dizer, não existe aquele papo do paciente dizer, eu sou um gordinho saudável. Isso é uma coisa que não existe. Na verdade, o que você deve ser é um gordinho mal informado. Então, e aquele gordinho que faz esporte, pratica esporte, é atleta, corre na praia, bate sua bolinha, joga o seu vôlei ou bate o seu tênisinho, enfim, mas visivelmente ele é largo, é pesado, visivelmente ele está acima do peso, sobrepeso. Então, né? Mas faz atividade física constantemente, 3, 4 vezes por semana. Provavelmente ele está em condições melhores do que aquele gordinho que não faz. Claro. Mas se a gente for comparar ele com uma pessoa magra, com certeza o magro tem uma saúde melhor do que esse paciente obeso. O que na verdade acontece muitas vezes é que o paciente que está acima do peso, ele ainda não manifestou nenhuma patologia. Mas que se ele for investigar isso mais a fundo, sempre ele vai ser detectável isso em alguns exames, né? Então, esse papo de gordinho... Colesterol elevado vai aparecer... Colesterol, às vezes, por exemplo, ele não tem diabetes, mas ele tem um nível de insulina muito alto, que é uma maneira que ele encontra, que o organismo dele encontra para compensar essa glicemia normal. Então, às vezes ele não tem diabetes, mas ele tem um pé antes do diabetes. Está perto ali, né? Está muito perto. E quando que a pessoa precisa procurar realmente o médico, né? Às vezes a pessoa vai engordando e chega uma hora que é necessário, né? E tem ações também, igual a gente estava conversando antes, que a pessoa precisa emagrecer um pouco antes de fazer uma cirurgia, se for o caso. Na verdade, eu acho assim, que toda pessoa que está acima do peso, ela tem que se cuidar, né? Sempre uma orientação profissional é sempre muito válida, né? Com médicos, com nutricionistas, né? Com pessoas ligadas à área. Eu acho isso muito importante, endocrinologistas, né? Agora, quanto aos pacientes que irão ser submetidos à cirurgia, é muito importante que esses pacientes, no preparo pré-operatório para esse tipo de procedimento, percam algum peso, né? Isso pode fazer com que esses pacientes diminua o seu risco cirúrgico em quase 200%. Então, a gente sempre recomenda que eles percam algum peso antes do procedimento. Esse peso varia. Percam peso? Percam peso. A gente sabe, por exemplo, que quando eles perdem peso antes da cirurgia, o risco dele do intraoperatório e do pós-operatório imediato diminui em quase 200%. Então, perder peso
É uma coisa muito interessante para o paciente. Você falou que eles têm que perder de 5% a 10%, Isso. É o ideal. O ideal seria em torno disso, de 5% a 10% do peso corpóreo dele. Agora, naquela continha lá que a gente fez no primeiro bloco, né, o peso dividido por altura vezes altura, não é isso? Isso. Aí vai dar lá um índice, você falou que o índice ideal é 25. Vai dar o índice de massa corpórea. Índice de massa corpórea. 25, vamos dar entre 25 e 26, está ótimo, né? 27, um sobrepesinho, 28, como é meu caso também, enfim. Agora, para o cidadão ficar preocupado e para ser encaminhado para a cirurgia bariátrica, normalmente esse índice de massa corpórea varia a quanto? Acima de 40, por exemplo. Acima de 40. Acima de 40 ele é classificado como obeso mórbido. Acima de 40 é obeso mórbido. Isso. E quando ele chega de 35 até 40, mas ele tem alguma patologia associada, ele é um obeso grau 2, mas também tem indicação para cirurgia por causa dessas comorbidades. O pós-operatório ele também precisa passar por uma mudança psicológica, né? Precisa ter um acompanhamento, porque tem muita gente que faz a cirurgia e depois volta a engordar, né? Então, o que a gente diz para né? o paciente é o seguinte, o que ele precisa entender é que a genética dele, a gente não opera. Então, a genética, mais o fato de hábitos antigos, fez com que ele chegasse àquele peso. O que a cirurgia faz? A cirurgia, na verdade, obriga ele a fazer o que ele já deveria estar fazendo antes, que é comer devagar, comer várias vezes ao dia, mastigar muito bem o que ele come, evitar alimentos mais calóricos. Então, se no pós-operatório imediato ele tentar fazer alguma coisa fora disso, geralmente ele não se sente bem. E por isso ele deixa de fazer e com isso acaba perdendo peso. Mas se por acaso ele insistir no erro, por exemplo, se ele insistir em comer depressa, ele passa mal por algum tempo, mas o organismo nosso tem um poder de readaptação incrível, excepcional. E aí ele volta a ganhar peso. Vamos para mais um intervalinho? A gente volta em instantes aqui no nosso painel regional, ok? Já, já. Muito bem, nós estamos de volta. Este é o terceiro e último bloco desta edição do painel regional, que fala sobre saúde, fala sobre obesidade e cirurgia bariátrica também, com um especialista no assunto, Dr. Joaquim Guimarães Neto aqui com a gente. E a companhia sempre importante aqui conosco também da nossa Nara Assunção, repórter, jornalista do BOC News. Bom, falar um pouquinho, como eu disse anteriormente, né, Nara, um pouquinho sobre a questão da cirurgia bariátrica, mais propriamente dito, né? O Dr. Joaquim já disse que o índice de massa corpóreo, que normalmente indica a cirurgia, é acima de 40, ou seja, é obesidade mórbida, né? E novidades, algumas técnicas que tenham surgido aí nesses congressos últimos, que a gente possa colocar aí para o telespectador, alguma novidade na área da própria cirurgia propriamente? Então, na verdade, assim, o que hoje em dia a gente tem visto de uma maneira mais sedimentada é que existem várias técnicas cirúrgicas, né, e que talvez funcione para casos específicos. Lógico que a gente tem aquelas cirurgias que são as mais comuns, realizadas no mundo todo, né, mas existem alguns tipos de cirurgias específicas para cada tipo daquele caso, né, porque nem todos os obesos são casos iguais. Então, por exemplo, tem o obeso, por exemplo, que se tornou obeso por uma ingesta maior de doce. Tem o obeso que tem uma ingesta maior de volume, por exemplo. Então, dependendo da causa dessa obesidade, muitas vezes vale a pena você mudar a técnica cirúrgica para ter um resultado melhor final. Você estava falando, inclusive, que 25% dos pacientes voltam a engordar, né, depois da cirurgia. E a dúvida que eu levantei é possível fazer uma nova cirurgia? Então, isso a gente estava debatendo, eu não sei se as pessoas têm essa dúvida também em casa. A gente estava debatendo no intervalo isso, né? Exatamente. A gente estava discutindo aqui no intervalo e comentando com o Dr. Joaquim. O índice é muito alto, hein? Ainda 25%, né? Então, 25%, mais ou menos, em torno de 25% dos pacientes voltam a reganhar peso. Às vezes não totalmente, mas voltam a reganhar algum certo peso. Mas e o que acontece com a estrutura do cidadão, né? Com
clinicamente falando com a pessoa? Porque o estômago já está pela Reduzido. metade, é isso? Na verdade... E ele volta a ganhar peso? Então, na verdade, uma dúvida que os próprios pacientes têm, falam, doutor, meu estômago vai voltar ao tamanho normal? Não, na verdade o estômago não volta ao normal, mas um dos fatores que garante com que ele permaneça com baixo peso, por exemplo, é o diâmetro desse novo estômago, né? O estômago, apesar de não ser um estômago bem pequeno, o diâmetro dele, quer dizer, o local da passagem do alimento entre o estômago e o intestino pode se dilatar. Então, esse diâmetro, por exemplo, ele tem 1,2 centímetros, dependendo da técnica, né? Quer dizer, que é um diâmetro estreito. E, por exemplo, se esse paciente dilatar esse diâmetro, essa passagem, ele passa de ter, ele deixa de ter essa restrição que ele tem no momento. Uhum. Então, esse é um dos fatores que faz com que ele reganhe peso, por exemplo, né? Agora, voltando à questão sobre se dá para fazer alguma coisa se ele voltar a ganhar peso, na verdade, a gente tem que avaliar primeiro o motivo dele ter voltado a ganhar peso, né? Existe, por exemplo, problemas técnicos, problemas que independem do paciente, por exemplo. Então, nesses casos, por exemplo, a cirurgia sempre resolve. Agora, também existe o fato do paciente, por exemplo, ter cometido alguns erros que ele não deveria ter cometido. Nesse tipo de caso, por exemplo, a cirurgia de resgate, que é o nome que a gente usa para essa nova intervenção cirúrgica, ele nem sempre traz bons resultados, né? Muitas vezes a perda de peso desse paciente acaba sendo pequena, né? E também o risco desses procedimentos acaba sendo muito grande, né? Porque é uma área que já foi mexida, por exemplo. Então, isso traz mais riscos para um novo procedimento. Agora, tem muita gente que acaba não se cuidando mesmo, né? E não tomando os devidos cuidados para combater a obesidade, se autocontrolar, fazer o autocontrole da alimentação, né? Exercícios físicos, essa coisa toda, e acaba, bom, eu faço a cirurgia e depois da cirurgia resolve e acabou, né? Estamos diante de um cirurgião, né, um especialista no assunto, né? É um raciocínio equivocado, né, doutor? Então a gente procura, até antes da cirurgia, explicar isso para os pacientes, né? Porque quando o paciente chega até você, transferindo o problema dele, da obesidade, em busca de uma solução fácil, o resultado acaba não sendo bom, né? Quando ele chega até você procurando dividir o problema com o médico, o resultado sempre é melhor, né? Porque é exatamente isso que você falou. A cirurgia não é mágica. A cirurgia, na verdade, o que ela faz é forçar com que você tenha alguns hábitos que você deixou de ter com o passar do tempo. E a gente comenta, inclusive, no começo a questão dos adolescentes, que em alguns casos também é até recomendável a cirurgia. A família influencia diretamente, né? Então, no caso dos adolescentes, a gente sempre tem que considerar a presença da família, né? Aliás, a gente tem que tratar o adolescente e a família como se fosse uma pessoa só. Porque é muito difícil, por exemplo, o adolescente criar novos hábitos sem o auxílio da família. Ou então, é muito difícil ele começar, por exemplo, uma dieta equilibrada, sendo que é a família que prepara esse alimento. Então, no adolescente, para a gente ter bons resultados, a família tem que ser muito integrada nesse tratamento. Mas quando a família é integrada, se dedica ao tratamento tanto quanto o adolescente, o resultado é excepcional. E acaba tratando a família inteira, né? Exatamente. Porque os pais começam a comer melhor, todo mundo... Exatamente. É sempre bom orientar saúde. que o resultado da cirurgia bariátrica costuma ser positivo, né? Se 25% voltam a engordar, é um índice alto, mas tem os 75%, evidentemente, que não voltam a engordar, né? Tem um acompanhamento psicológico, que é fundamental, é importantíssimo, o sujeito passar a raciocinar como magro, né? Exatamente. Deixar de pensar e raciocinar na alimentação que fazia na época em que era
o obeso mórbido, né? Exatamente. Ele tem que virar o disco, né? Começar... Virar o chip, né? Como diz o Neymar. Exatamente. Começar uma vida diferente daquilo que ele vivia. O que é interessante é que o paciente, quando ele perde peso, no começo, principalmente, ele fica muito motivado, porque só quem foi obeso e perde peso sabe o quanto é ruim ser obeso. Então, por mais que você descreva essa sensação, só quem passa por isso que sabe. Porque a obesidade, ela, apesar de ser muito ruim, ela se instala muito lentamente. Então, o paciente acaba se acostumando com os problemas decorrentes da obesidade. E quando ele opera e perde peso rapidamente, aí ele percebe o quanto era ruim ele estar obeso. Eu costumo dizer que os pacientes eles têm mais medo, por exemplo, de voltar a engordar do que muitas vezes até de morrer. Então, no começo, principalmente, eles se dedicam bastante, a grande maioria. Porque o resultado é maior, inclusive, né? Exatamente. Mas aí, se com o passar do tempo, ele for perdendo esse estímulo, por exemplo, e não se dedicar ao procedimento, a genética dele continua lá. A genética que fez com que ele tivesse que ser operado continua a mesma. Então, se ele não mudar isso e lutar de uma maneira adequada quanto a esse quadro, ele volta a reganhar peso, sem dúvida. Muito bem, nós chegamos ao finalzinho aqui do nosso painel regional, tratando de saúde, tratando de obesidade, especialmente obesidade mórbida, não é, a cirurgia bariátrica. Doutor Joaquim, obrigado mais uma vez pelos esclarecimentos, pela participação com a gente, viu? Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui. Obrigado também, Nara, valeu. Obrigada, boa noite para todo mundo. Obrigado a você que nos acompanha em mais um painel regional. A gente fica por aqui, você segue aí com a programação da TV Santa Cecília. Não se esqueça, a gente está junto aqui segunda a sexta, 10 da noite e painel debates também de segunda a sexta, 1h30 da tarde. Tchau.